Voltamos com Hora da Saúde de hoje, uma produção do Hospital de Amor. Nesse bloco, além do Dr. Marcelo Gobo Júnior, nós contamos com o suporte técnico da Marislane Gomes da Silva, fisioterapeuta que vai falar mais sobre o fortalecimento do assoalho pélvico. Marislane, seja bem-vinda. Obrigada. Prazer receber você aqui. Eu que agradeço, uma honra. Marcelo, uma honra pra gente, né? Aprender mais sobre o fortalecimento do assoalho pélvico. Exatamente, igual você. Tá com o assoalho pélvico fortalecido? Não sei, a gente vai descobrir agora. Eu também não sei e vou adorar tirar todas essas dúvidas com a Marislane hoje. Você aí de casa tá nessa dúvida também? Então fica com a gente aqui no Hora da Saúde que nós vamos te ensinar exercícios para fortalecer o seu assoalho pélvico. Marislane, fala pra gente, quais os impactos positivos do dia a dia de quem tem o assoalho pélvico fortalecido? Com o Marcelo nós falamos das pessoas que não têm, agora para quem tem. Para quem tem o assoalho fortalecido, bom, o impacto positivo é que essa pessoa, ela tem total controle, né? Tanto esfincteriano, né? O que seria esse controle esfincteriano? Eu estou livre das perdas ou urinárias ou perdas de flatos, que a gente quando pensa em perdas, só pensa na perda urinária, né? Mas a musculatura do assoalho pélvico, ele abrange desde do finalzinho ali da minha coluna, do sacro, né? Do cóccix, é onde ele nasce, até a região do púbis. Então ele está abraçando toda a região que a gente considera esfincteriana, região anal, região da uretra e região vaginal no caso da mulher. Então, essa pessoa, ela tem todo o controle da questão da esfincteriana, do controle urinário, do controle fecal, né? Não ter perda de fezes. Mas isso acontece? Sim, a perda de fezes também pode acontecer numa musculatura fraca. E consequentemente, a perda de flatos, né? Que seria o famoso, eu tossi ou eu fui levantar e soltei um pum sem querer e morri de vergonha. Então, essa pessoa que tem um controle dessa musculatura, uma musculatura plena, ela normalmente não vai, aliás, não vai nem prestar atenção nisso, porque essas situações agradáveis ela não passará no dia a dia, né? Sem contar muitos benefícios de uma musculatura boa. É fundamental, pelo que eu estou percebendo aqui, para a qualidade de vida. Sim, especialmente para você garantir a autonomia, como a gente comentou no bloco anterior, né? Ter essa segurança, essa tranquilidade. Certo. Marislane, a partir de qual idade? Nós conversamos com o Marcelo, conversei com o Marcelo, ele falou, não, vamos deixar a especialista falar. A partir de qual idade é importante começar os exercícios para o fortalecimento do assoalho pélvico? Na verdade, o trabalho quando a gente fala de fortalecimento, eu não gosto muito de falar da palavra fortalecimento, eu gosto de falar da palavra consciência corporal. E essa questão da consciência do meu próprio corpo, eu começo novo, a partir do momento que eu tenho condições do meu entendimento como pessoa, desde criança, pequeno mesmo, até a idade senil, né? Independente de qual idade você tenha, essa consciência corporal, ela precisaria ser trabalhada, cultivada. É que quando se trata da região íntima, seja homem, seja mulher, nós ainda não temos uma intimidade, um autoconhecimento necessário. Culturalmente falando, nós estamos muito afastados de forma benéfica dessa nossa região. Então, eu acho que para se começar um fortalecimento, se começa primeiro na consciência do próprio corpo, na consciência da própria região íntima. Não se fala muito, né, Marislane? Ou se fala menos do que deveria sobre consciência dessa região? Muito pouco. Se aborda, né, sobre vários temas que indiretamente ressoam um pouco sobre essa região, mas não se fala diretamente sobre a musculatura íntima, a genitália da mulher, do homem. A gente não tem muita intimidade com isso. Sempre se deu uma conotação errada, né? Vou falar dessa região. Sempre se olhou de uma forma cheia de tabus, de preconceitos. Não, isso não pode falar, isso é feio, isso, né, é errado. E, no entanto, a gente colhe hoje as consequências de abolir muito essa região, porque sempre se deu uma visão de forma errada, e não se deu uma visão no quesito de eu estou falando de saúde,
nada mais do que saúde. Quando a gente mudar um pouco essa visão, homens, mulheres, e eu ainda até saliento um pouquinho mais a questão mulher, porque nós mulheres sofremos mais consequências nessa região, uma região que sofre mais situações de traumas, nós mulheres não teremos mais uma relação com o nosso corpo fadada, né, no tabu, no preconceito, no medo, no errado. Então, acho que precisa realmente falar sobre isso, porque quando eu falo sobre isso, eu abro portas aí para muitas situações que a gente acha que muitas mulheres não sofrem, mas sofrem, sim, em pleno século XXI. Marcela, é importante então sempre, né, como a gente sempre fala aqui no programa, cuidar do corpo de maneira geral. E cuidar do corpo de maneira geral, não esquecer nenhuma parte. Exatamente, a gente tem uma dificuldade de tratar desse assunto de modo aberto, como a gente já tangenciou em outros programas, inclusive em outras faixas da vida, né, outros períodos, outras fases, por conta dessas questões que envolvem a educação sexual e o quanto isso é tabu e mito, né, mas sem que eu faça esse cuidado adequado com a menina jovem, é difícil eu introduzir esse assunto depois com a maturidade. E muitas das consequências dessa não conversa, né, enquanto se é jovem, implicam em maiores consequências com a maturidade, né? Problemas que podem ser evitados e situações que podem ser facilitadas. Especialmente, por exemplo, em relação à maternidade, ao parto, as consequências disso, as consequências da vida sexual para a mulher por conta do enfraquecimento pélvico, por exemplo, ou das percepções ou dos mitos que envolvem isso. Então, quanto mais eu entendo sobre isso, mais controle eu tenho e mais liberdade eu tenho. Isso é importante, né? Marislane, olha, Marcelo, uma dúvida que eu queria tirar, conversando agora há pouco com a Marislane, eu fiquei surpresa. Eu queria que você falasse sobre a procura de homens e mulheres pelo fortalecimento, né, por essa consciência do assoalho pélvico e como é o comportamento de cada um. Sim. A procura realmente é maior de mulheres do que de homens, né? Até porque, como eu disse, a demanda de situações, de fatores que colocam em situação de risco essa região é mais acometido em mulheres. Porém, o homem ele é mais difícil procurar. Vocês sabem, né? Você em casa sabe o quanto é difícil o marido ir para uma consulta médica, uma consulta de próstata, né? A gente tem que ficar ali cutucando o homem. Mas quando esse homem ele necessita mesmo, não tem por onde fugir, ele é mais, eu percebo que ele é mais aberto, ele se deixa mais ser examinado. E a mulher ela já procura, ela procura muito, nós já temos o hábito de ir mais a um médico, de sermos mais examinadas. Porém, dentro pelo menos da fisioterapia pélvica, né, dentro da fisioterapia na saúde da mulher, existe... quando essa mulher precisa do tratamento, uma resistência, ela vem cercada ainda de situações que aprendem, ela vem com vergonha, com medo, extremamente tímida, ela não sabe muito sobre o assunto do que ela está sofrendo, ou o que é essa região, o que está pendente nessa região, você percebe claramente que ela não tem muita intimidade. E o homem, ele, até culturalmente, ele tem mais intimidade com a sua região íntima. Isso é fato. Interessante isso, né, Marcela? É uma questão, sei lá, que vem acompanhando as mulheres ao longo do século. Isso, é uma questão social muito importante, né, de liberdade. O impacto nisso é social, é cultural. Então, a mulher tem mais a questão de procurar o serviço, a liberdade de procurar o serviço, mas não tem a liberdade de explorar o próprio corpo. Por outro lado, o homem tem essa liberdade, essa autorização social, mas tem a inibição da fragilidade de procurar o serviço. Quando procura, ele tem a liberdade de poder explorar o próprio corpo e falar sobre o que sente de modo aberto, com mais assiduidade. A mulher, ela não vai explorar o próprio corpo porque não é lícito, né? Eu não sou permitido a pensar ou a explorar ou falar sobre algo que vai aumentar meu prazer, que vai aumentar a minha liberdade sexual, por exemplo, ou que vai melhorar a minha qualidade de vida em outros aspectos, como nas questões urinárias, por exemplo, puramente, mas como reflexo disso você vai ter uma maior atividade em outras áreas. Né? E por isso é tão importante a gente falar cada vez mais. Exatamente. E
como vocês mesmos falam muito, né, da questão da mulher descobrir um pouco mais essa região na gestação, né, no parto, mas porque necessariamente é a região que mais vai estar sendo trabalhada, transformada naquele momento, não trabalhada, mas transformada. Só que isso já começa lá atrás com a questão do como ela se relacionou com o início da atividade sexual dela. Então as dúvidas, as travações, os bloqueios já veio lá do início das atividades sexuais e que daí aumenta, piora, quando essa mulher está gestante, o corpo dela está em transformação. Não é só na questão da gestação em si, mas desde quando essa mulher iniciou a vida sexual. Marislane, vamos falar mais disso então, já que você falou das grávidas. Como que esses exercícios podem impactar durante a gestação, no parto e no pós-parto? Bom, durante a gestação, a fisioterapia acompanha toda essa transformação do corpo dessa mulher, dando capacidade a ela acompanhar essa transformação, fortalecendo esse músculo, trabalhando a parte respiratória, que é muito importante, aprendendo a relaxar a musculatura de períneo para essa mulher que deseja o parto normal e também a fortalecer, né? Porque agora com a gestação, essa barriga crescendo, esse sobrepeso aumentando, imagina um assoalho pélvico que está já débil, então os traumas vão aumentar nessa região. Então a fisioterapia vai trabalhar, vai acompanhar a mulher em toda essa transformação. No momento do parto, ou melhor, que já traz também todo o aprendizado para o momento do parto, a consciência corporal de eu preciso relaxar minha musculatura, eu preciso ter uma musculatura alongada, relaxada, uma respiração que não vai me causar muito cansaço, que vai harmonizar com o trabalho dessa musculatura, né, pélvica, dessa musculatura do assoalho pélvico. E também no pós-parto, a consciência corporal que já está sendo trabalhada nessa mulher para as consequências que muitas vezes podem vir, como por exemplo, uma das maiores queixas é a dor na relação sexual que de repente não havia e depois do parto pode passar a apresentar, essa mulher pode passar a apresentar. E como a gente já falou no outro bloco, né, Marcelo, esse é o momento da vida em que a mulher é mais orientada a falar sobre esse assunto. Sim, a gente tem um estímulo social para poder falar sobre esse assunto, nem sempre da melhor maneira, depende muito da região em que a gente está e do ambiente cultural, mas em algumas regiões, por exemplo, é uma questão de honra para a mulher, é o parto natural. E aí a gente tem um incentivo grande culturalmente para que isso aconteça. E aí a oportunidade que às vezes você tem de abordar um pouco melhor esse assunto, né? De poder trazer para o diálogo essa conversa. Marislane, e os homens, mesmo que eles sejam menos afetados, eles podem sim se beneficiar com esses exercícios? Sempre. Tudo que é aprendido, tanto para a mulher quanto para o homem, é só benefício que eu vou trazer. Porque mesmo que não seja tão acometido como a mulher, mas o homem é acometido, só que ele é acometido muitas vezes em situações específicas, né? Uma cirurgia de próstata, que pode causar tanto incontinência urinária como a retenção urinária. O homem, depois de uma certa idade, que nós entramos na menopausa, o homem na andropausa. Então, com isso, ocorre também as queixas da impotência sexual. Então, a fisioterapia pode ajudar em tudo isso, simplesmente com a atividade, ativando a musculatura do assoalho pélvico, ensinando esse homem a ativar essa musculatura, assim como ele ensina a mulher, como nós ensinamos a mulher a ativar mais essa musculatura e ter essa consciência do próprio corpo. No homem também funciona de forma semelhante. Marcelo, eu acho que o pessoal aí de casa está querendo saber como fazer esses exercícios, como fortalecer essa musculatura, né? Eu tô querendo saber também. Eu também tô querendo aprender. Você ensina pra gente, Marislane? Claro, com o maior prazer. Gente, então a gente se despede do Dr. Marcelo aqui agora. Dr. Marcelo, muito obrigada. É sempre um prazer, Glaucia. Mas fique atento ao nosso programa, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a Marislane vai ensinar pra gente quais são os exercícios para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico. Já, já!